Olá, sejam todos bem-vindos ao Delegados na Escuta, um bate-papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Hoje eu já vou começar dando um spoiler, dizendo que vamos receber uma colega que está à frente de um dos departamentos mais estratégicos da Polícia Civil, ouso dizer que até da Secretaria de Segurança Pública, e que está por trás das investigações mais importantes do Estado. Mas antes de começar, para valer, gostaria de agradecer aos meus parceiros, Andresa Farias, do Estúdio Animarrida 13, e o Aracaju 24/7, pela minha produção de todas as semanas. Obrigada. Gabriel, por favor, apresente nossa querida colega e diga qual vai ser o nosso BO de hoje. Nosso BO de hoje, Renata, o tema é sério, viu? Eu digo que o tema é sério. Estamos aqui, como você já alertou aí a turma, né? Vamos falar sobre o trabalho, né, a atuação e o funcionamento da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, DIPOL, e trouxemos aqui para bater esse papo com a gente, ninguém mais, ninguém menos do que a diretora da DIPOL, doutora Mayra Fernanda, né? Mayra Fernanda Evangelista. Seja bem-vinda, minha querida. Esteja aqui conosco para que a gente possa bater esse papo, né, sobre todos esses temas. E eu vou aproveitar para fazer logo, então, a leitura da biografia, né, dessa nossa querida. Mayra, ela possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília. Formação, não vou nem dizer a data, para não dar esse problema. É delegada de polícia em Sergipe, no concurso de 2005, acredito que tomou posse em 2006, né, e estando atualmente como diretora da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, desde 2018. Então já se vão aí 6 anos nessa tarefa. Então, minha querida, seja bem-vinda. Vamos bater esse papo aqui no Delegados na Escuta e saber um pouquinho como funciona, né, essa nossa querida DIPOL, né? Obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo carinho do convite, feito com muita gentileza. É muito importante esse espaço para a gente debater de uma forma amena, agradável, sobre segurança pública, que eu acho que é do interesse de todo mundo, e para representar a DIPOL também é uma honra estar aqui, né? A DIPOL não é uma pessoa, ela é uma agência de inteligência, então estar aqui representando a divisão hoje, a um antigo diretor também é um grau de responsabilidade imenso, viu, Gabriel? Que eu espero cumprir a responsabilidade à altura. Mayra, já vão 6 anos que você está à frente do DIPOL, né? Como o tempo está passando rápido, né? E nesse período aí, o que é que você acha que tem sido mais desafiador para você? A gente sabe que é uma grande responsabilidade estar à frente do DIPOL, né? Porque as grandes investigações do nosso estado certamente têm um pezinho ali com você no DIPOL. Ou os dois né? pés, a Ou mão, as duas mãos. Né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme e você está se mantendo lá já há 6 anos, né? Imagino que seja bem desafiador. Renata, é muito desafiador. Eu costumo comparar a DIPOL a um barco que navega. Ele é um barco que navega, mas a velocidade, o rumo é a direção que dá. E o grande desafio de ter recebido a direção da DIPOL foi o momento em que eu a recebi, num cenário, na mudança de cenário tecnológico muito importante para a Secretaria de Segurança Pública. Nós estávamos começando a tatear as investigações cibernéticas e telemáticas. Então, quando eu tinha a noção de DIPOL, como consumidora da DIPOL, como delegada, sendo assessorada pela DIPOL, eu pensava, a DIPOL faz as interceptações telefônicas. E quando eu cheguei lá para assumir e vi o cenário, eu falei, opa, dá para ser só as interceptações telefônicas, mas tem esse outro caminho a seguir também aqui. E aí, de um momento para o outro, não foi mais uma opção minha. Foi uma exigência do mercado, vamos dizer, né? Criminológico. Do mercado criminológico. Ou você avança, ou você não alcança. Então, assim, eu considero que existem 2 desafios muito grandes hoje na DIPOL. Um é estar sempre à frente de tudo que há de investigação, ferramentas tecnológicas. E o segundo é motivar e incentivar as pessoas que constroem a divisão de inteligência. O que é a divisão de inteligência? É uma equipe coesa, capacitada, que trabalha junto e especializada. Porque quando você centraliza um serviço, você especializa as pessoas que fazem aquilo. Então, eu penso assim, se nós
assessoramos toda a Polícia Civil, nós temos que ter condições de todo tipo de assessoramento. Nós temos que estar à frente. Eu não posso receber a demanda de um chefe ou de um colega sobre um determinado assunto, um tema, e dizer não sei, né? Acontece, mas imediatamente você sabe que você, por ter aquela equipe, você sabe que de alguma forma você vai conseguir prover a solução. Então, acompanhar esse cenário tecnológico das investigações telemáticas, da mudança do crime, né? Depois da pandemia, tudo é online. A gente consome, namora, se alimenta, transporta, tudo via aplicativo. E do jeito que a internet veio também favorecer os criminosos, ela também tem que ser usada para favorecer a segurança pública. Mas no nosso caso é um pouco mais burocrático, né? Para a gente conseguir capacitar, incrementar. Então, são esses 2 desafios, Renata. Esses 6 anos são escola, né, Gabriel? Eu passei 7 lá, eu passei 7 Olha, anos. pense, 7 anos. E eu acho que numa época diferente, mas mais difícil. Eu acho. Eu acho que conforme a tecnologia chega, ela tira a gente da zona de conforto, mas ela facilita alguns caminhos, né? Então, assim, são 6 anos de escola. É isso aí. E eu tenho certeza que eu fiquei lá na DIPOL, né, de 2007 a 2014, né, passei esses 7 anos lá e tinha uma estrutura, né, uma organização, uma divisão de atribuições, de trabalho. Fala um pouquinho de como é que está hoje a divisão, que a gente utiliza esse espaço aqui do Delegados na Escuta, tanto com o objetivo de informar, né, de dar transparência à sociedade, informar como é o trabalho feito, conduzido pelo delegado de polícia, pelas delegadas de polícia, mas também trazer um pouco de informação para o nosso público interno. Às vezes, a gente aqui na bancada, né, Renata, a gente se surpreende com informações, com unidades, com atuações específicas de algumas unidades policiais que a gente sequer conhecia. Todos os episódios a gente tem essa grata surpresa, eu acho que isso é muito positivo. Então, eu queria que você comentasse como é hoje essa estruturação, talvez até do ponto de vista organizacional mesmo, lá dentro, e as principais atuações, divisão de trabalho. Mandar um abraço aqui para o Lênio, que preferiu ficar offline, né? Mas não ia passar de deixar a gente fazer essa referência a ele aqui, mandar um abração para ele e explicar para a gente como é que é essa divisão de trabalho e toda essa estrutura. É importante, até porque a gente confia em quem a gente conhece, né? Se eu não conheço como funciona, e você disse o nome de Lênio aí, uma pessoa assim, a qual eu não teria caminhado de forma tão confortável, vamos assim dizer, esses 6 anos, né? Meu grande parceiro Lênio. A DIPOL tem muitas funcionalidades, ela é uma agência de inteligência, né? Então a sua atividade primária é produzir conhecimento para assessorar tudo que se fala de segurança pública para a nossa Polícia Civil, especificamente a Polícia Civil, nosso delegado-geral, Dr. Tiago Leandro, né? Mas lógico que algumas temáticas acabam ultrapassando, né, as funções da Polícia Civil e às vezes entra na esfera da prevenção, né, da própria Polícia Militar. Então há integração entre as agências e a gente, quando compartilha um conhecimento produzido desse, é em decorrência dessa integração, que no estado de Sergipe é muito bom, né? A gente é pequeno, conhece todo mundo. Então, nós produzimos o conhecimento para assessorar os nossos chefes na tomada de decisão, compra de equipamento, direcionamento de estratégias, trabalho preventivo também, como eu falei. Nós administramos o Disque Denúncia, então, no estado, o tridígito 181, quem quer que ligue para essa ferramenta gratuita e anônima, vai ser recepcionado por um analista da divisão de inteligência que vai fazer a triagem da informação e a gente vai destinar à unidade responsável pela investigação. Então, nós fazemos o trabalho de assessoramento, né, produção do conhecimento, administramos o Disque Denúncia e fazemos o acompanhamento da produção antecipada de prova, ou seja, das medidas cautelares, né? Quando dentro de uma investigação é necessário você avançar para algum pedido que seja uma medida cautelar em que você vai antecipadamente produzir provas e você precisa de uma expertise, por vezes precisa de uma estrutura física mesmo, logística, como algum sistema, a DIPOL faz essa implementação. Então, nós produzimos prova, assessorando os colegas de todo o estado, nós produzimos conhecimento, assessorando os nossos chefes e administramos o Disque Denúncia. Com a evolução da tecnologia, né, já que foi o tema aqui que a gente começou, a gente hoje também faz esse trabalho de assessoramento, por exemplo, monitorando as redes sociais, os acompanhamentos, eventos, junto com a Polícia Militar, também sempre integrada com a Polícia Militar e com a Agência Central
da Secretaria de Segurança. Que no caso é o CISP. O CISP, isso. Né? Mayra, Pode desculpa. falar. Não, vai. Você falou aí no começo da sua fala em integração, né? Integração com as agências aqui do Estado, né? E como se dá a integração a nível federal, né? Com órgãos federais, com órgãos de outros estados? Porque a gente sabe que a informação, né, a gente precisa ir além, né? Sair daqui e avançar fronteiras, porque a gente vê hoje muitos crimes que são praticados aqui, que a gente sofre aqui, na verdade, o agressor, o agente, ele não Ele é está de outro aqui, lugar. ele é de outro lugar, né? Então, como é que funciona essa integração com outros estados e outros países, inclusive, né? Eu ouso dizer que o estelionato virtual, por exemplo, ele é quase que na sua integralidade cometido de um estado para o outro, né? Então, se a gente não conversa, a gente elucida aqui uma investigação de fraude e o estelionatário, ele é necessariamente de um outro estado. Então, a gente tem que compartilhar essa informação. Em 2018, foi criado o CIPC, que é o Comitê de Inteligência da Polícia Civil. Esse comitê ele é formado por todos os chefes de inteligência das polícias civis de todos os estados. Nós nos reunimos 2 vezes por ano, junto com os delegados gerais, e há 2 anos, junto com os chefes de tecnologia da informação da Polícia Civil, para debater estratégias e ferramentas, soluções, padronizar algumas, por exemplo, troca de documentos de inteligência, sistemas que podem ser usados para a comunicação entre as polícias. Então, existe hoje um comitê de inteligência que nós estamos constantemente nos encontrando e conversando sobre todas as temáticas, apresentando soluções, o que tem dado certo, o que não tem. Hoje há muitas ferramentas, né? Em venda são ferramentas caras, burocráticas de serem adquiridas. E aí o que compensa, o que não compensa. Então a gente economizou muito tempo buscando soluções a partir do momento que a gente começou a conversar mais. Esse comitê, ele acompanha o CONCEPC, né, que é o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Então nós estamos... eu não só estou pessoalmente, individualmente assessorando o meu delegado-geral, como o meu comitê também está sempre pensando na forma de assessorar as diretrizes do conselho de uma forma geral. Aí a gente aprendendo, né, Gabi? Com certeza. Eu não tinha conhecimento desse comitê. Isso é engraçado, Sensacional, engraçado, Rina, que assim, eu tô me sentindo como aquele tira, aquele cano assim de lá da década de 80 que começava a investigação, que corria atrás de bandido, e Mayra lá na ponta. E por que eu tô falando isso? Porque no tempo que eu passei no DIPOL, lá dos idos, como eu falei, de 2007, 2014, a gente tinha, digamos assim, um encontro, um contato com as agências de inteligência de todo o Brasil, e isso eu acredito que seja uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. Eu me lembro que eu tinha o telefone de todas as agências, então eu tinha um problema, uma investigação, um colega precisava resolver uma coisa no Amapá, eu aí ligava para o colega do Amapá. E aí você tem a segurança de que está um agente de inteligência falando com outro agente de inteligência, você tem essa confiabilidade de que não é uma pessoa qualquer que está aqui, que pegou um telefone numa lista telefônica e fez um contato. Então a gente tinha esses encontros nacionais dos chefes de organismos de inteligência, o conhecido ENCHOI. E eles aconteciam sempre em Brasília, né? 2 ou 3 vezes ao ano. E aí, na verdade, eu ia até fazer essa pergunta para você, Maria, se esses encontros continuam acontecendo ou se o comitê acabou substituindo isso, mas tem uma integração mais sistemática. Como é que está funcionando isso? Porque eram momentos maravilhosos, né? A gente saía, a gente almoçava, a gente batia um papo. Depois, o network incrível, e era incrível. isso que viabilizava, né, esses contatos posteriores aos eventos para a gente circular informação segura e de forma mais rápida. Como é que está sendo hoje aí? Conta pra gente. Então, o CIPC é um filho do ENCHOI. Certo. Só que como o Ministério Público deixou de organizar por um período, inclusive veio, né, um pouquinho antes da pandemia, e que a pandemia suspendeu mesmo. O Ministério da Justiça, no caso. O Ministério da Justiça, Certo. isso. Que é quem, né, fomentava sim. e organizava os ENCHOIs. E aí, o que a gente fez? O Ministério da Justiça não está podendo organizar, nós estamos em pandemia, mas nós não vamos nos encontrar, nos falar. Então, nasceu meio que da ideia do grupinho, do network do último ENCHOI, 2018, para falar assim, ei, galera, vamos se juntar, vamos formar alguma coisa. E nós nascemos sem
a chancela do Ministério da Justiça. Mas logo em seguida fomos abraçados. Quase um filho pródigo rebelde, mas que deu certo. Mas logo em seguida fomos abraçados. Então, assim, não tem o CONCEP-C? Por que não vai ter o Comitê de Inteligência? E aí fomos abraçados. Tanto que hoje o Ministério da Justiça patrocina os eventos, né? A ida dos chefes de inteligência para esses encontros, porque sabe da importância da capilaridade, Gabriel. Olha, ninguém tem condições de saber tudo, de ter tudo ao alcance. Mas é o que você falou, pode me pedir qualquer coisa em São Paulo, eu tenho certeza que eu vou atender. Porque eu já estive com o colega de São Paulo, já teve o olho no olho, ele sabe quem eu sou. Se substituir o Mayra ou o colega de São Paulo, essa próxima pessoa vai estar no grupo, tem esse olho no olho, né? E isso funciona demais. O policial que não tem um limite, não, eu posso ir até aqui, não. O meu limite é aqui, mas daqui para frente eu dou a mão a alguém. Aí o serviço não para, né? Isso é muito importante porque, foi o que eu falei, é uma atuação em rede. A criminalidade não tem fronteiras, mas a polícia tem um limite geográfico de atuação. Mas a partir do momento que a gente constrói esse digamos assim, complexo, né, essa informação ela corre com segurança, como eu falei, com fiabilidade, mas principalmente sabendo que lá na ponta você vai conseguir um dado que vai alimentar uma investigação sua aqui, ou vice-versa. Às vezes chegam pedidos de busca, sempre chegam, né? Horas pela agência central, às vezes de divisão para divisão, era uma outra coisa que eu ia lhe perguntar aqui, né? E você consegue fazer a informação circular. E aproveitando, como é o trabalho hoje coordenado do CISP? A gente tem um subsistema que o CISP, Rina, porque a Rina não trabalhou no DIPOL, né? Tem esse conhecimento de investigação quando trabalhou nas delegacias em si, com assessoramento, mas não conhece talvez essa estrutura, essa organização que a lei, né, do CISP criou. Então ela cria uma agência central e as agências que são, digamos assim, satélites em torno a ela. A mesma coisa acontece no âmbito estadual, onde tem o subsistema de inteligência, que é o CISP. Né? Hoje as agências também são bem integradas em relação a isso? Sim. Na verdade, o sistema todo de inteligência, né, o sistema brasileiro de inteligência, eu acho brilhante, porque quando iniciou federalizando, né, é aqui, federal, mas eles viram que a informação nasce na ponta. E aí, quem vai trazer as informações dos estados para eu consumir? Se elas não são subordinadas a mim, se cada estado tem a sua peculiaridade sobre tratar sobre estratégias de inteligência. Então, aí ele foi criando, né, essa rede que é uma via de mão dupla, né? Tudo na inteligência é basicamente isso, é uma via de mão dupla. Eu te peço, você me responde, porque amanhã você me pede e eu te respondo, né? Então, a gente tem aqui algo interessante criado efetivamente, com funcionalidades efetivas mesmo, que são o CISP Nordeste, por exemplo. Então, aqui dentro de Sergipe, nós temos a inteligência do Corpo de Bombeiro, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública. A gente se conhece, se conversa, monta estratégia. Por exemplo, nós tivemos recente, quando a gente chama assim de crises, né? Não dá para a gente dizer que não foi, mas a questão dos jogos, né? É uma questão importante, das torcidas organizadas. Então, a gente se junta, conversa, como é que tá aí, monta estratégia. Estamos sempre integrados, que senão não funciona. Como os grandes eventos também, época do Copa do Mundo, Precaju aqui, que pra gente é um grande evento. Lógico. Né? Um evento carnavalesco, um evento junino. Agora, né, o Forró Caju, que vem crescendo cada vez mais anualmente, exato. e trazendo mais pessoas, a gente precisa muito desse trabalho preventivo. Né? Né? E a gente faz esse trabalho preventivo, a gente termina um evento desse, a gente já está trabalhando para o outro. E é ininterrupto mesmo, porque não dá tempo de você deixar para a véspera, né? Então, a gente funciona muito integrado aqui, não tem como funcionar de outra forma. E a gente conta muito agora com o CISP Nordeste, que nos dá todo esse apoio, ele é baseado em Fortaleza. E eu tenho lá ferramentas que eu não tenho aqui. Então, quando eu preciso, por exemplo, de algo de reconhecimento facial, vamos dar um exemplo. Se eu não tenho a ferramenta, o CISP Nordeste tem, porque ele tem mais ferramentas do que a gente e menos do que Brasília. Mas se ele não tem, ele pede a Brasília. Então, essa rede funciona muito bem, Gabriel. E ela tem, assim, eu acho que melhorado a cada gestão, naturalmente, né? E é um ponto importante. Funcionamento em rede. A inteligência só funciona em rede. Mayra, a gente tem que se comunicar, né? Mayra, e com relação à burocracia? A gente sabe que a gente tem uma certa limitação na nossa atuação policial, porque a gente precisa de autorização judicial, né? E, assim, a meu ver, em algumas várias situações, essa parte burocrática e da nossa legislação termina engessando um pouco o nosso trabalho. E o meu medo é que, se a gente não atuar de forma urgente, célere mesmo, né? Célere, a gente pode perder uma coisa muito importante ali da investigação, pode perder até uma vida, né?
Então, como é que tem sido esse trâmite com a justiça, com a legislação? Você tem sentido essa dificuldade, né, nessa burocracia? Renata, eu estou, inclusive, estudando sobre isso, porque se nós não agirmos de forma coordenada, a todos que interessam a persecução criminal, nós vamos perder. Por quê? Tem o lado bom e o lado ruim, como eu disse, da questão tecnológica. Quando você estava na DIPOL, toda a medida cautelar que era implementada, ela dependia da DIPOL. Era a interceptação, ela depende da DIPOL. Hoje não. Hoje você consegue acesso a informações de outras plataformas de forma administrativa. Tem um limite? Tem, mas você avança muito tratando direto com a plataforma ali. As grandes empresas, por exemplo, um Google, um Facebook, né? Meta, né? A Meta. Então, assim, você tem esse caminho. Acontece que nós começamos a receber e perceber a grandiosidade, a preciosidade desse conteúdo agora, certo? E nós não estamos preparados para receber esse conteúdo. O Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça não estão preparados para entender o que aquela plataforma guarda, como ela pode ser demandada. Decodificar, né, essa informação. Garantir a identidade digital das provas que são produzidas e que são brilhantes. Gabriel, a gente se emociona com as provas que a gente consegue produzir a partir de sistemas informáticos. Então, a tecnologia veio para facilitar, o criminoso hoje trocou o furto na rua pelo furto ali virtual, né, pelo estelionato, mas isso tudo é caminhos informáticos. Então, se a polícia souber traçar os caminhos informáticos, mas ela chega lá na frente, ela se depara, por exemplo, com a cadeia de custódia. É muito difícil. Todo o sistema criminal não está preparado. Aí, depois da cadeia de custódia, o armazenamento. Nós não estamos preparados. Se o seu celular tem 1 tera, eu vou ter 1 tera de informação. E onde? Como eu armazeno isso juridicamente, mantendo a identidade digital inalterável e inquestionável. Então, essa burocracia, ela é apenas um complicador. Por quê? Porque eu entendo como burocracia aquilo que eu sei fazer e tenho que percorrer. É o caminho que eu tenho que percorrer. Sem atalhos. Sem atalhos. Nós não estamos sabendo como fazer o melhor caminho para garantir que o trabalho da polícia não seja questionado, não seja mal interpretado, né? Porque é um desafio para todas as polícias. E isso eu digo nacionalmente. Quando eu digo o problema de cadeia de custódia, o problema de sistemas próprios, das polícias terem sistemas próprios, e o problema do armazenamento desse volume de dados que é gerado, isso é nacional. A polícia mais rica continua tendo o problema de tratar com o seu tribunal de justiça aquele encaminhamento. Não, quem dá a nuvem sou eu. Não, é você, mas a prova é sua, mas você que pediu para produzir. Nós estamos diante de um cenário, assim, tudo ou nada. Ou a gente para e coordena isso, polícia, Ministério Público, OAB, Tribunal de Justiça, e dá um rumo, ou a gente vai patinar muito tempo diante de provas, circunstâncias brilhantes que provam tanto a culpa quanto a inocência. O objetivo não é acusar, o objetivo é buscar a verdade, não é isso? Esclarecer os fatos. Esclarecer os fatos. E você falando isso me lembrou também de uma situação que talvez isso aconteça, eu vou até saber de você. Na época não era incomum, Renata, eu marcar eventos, por exemplo, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, para levar aquelas informações preciosas sobre o que é aquela representação, à época, né, por interceptação telefônica. O que é cada elemento do pedido, que a gente tinha cerca de 10, 12, 15 pedidos nas representações. E aí explicar, traduzir o que é que a gente queria com cada uma daquelas solicitações e trazer, conseguir obter, porque para nós era importante que cada um daqueles itens fossem feitos. E aí o juiz também tem a segurança, né, o judiciário de uma forma geral, tem a segurança de que está deferindo uma medida que não é invasiva, que é invasiva por natureza, mas que não é abusiva. Né? Lógico, se você afasta o sigilo telefônico de alguém, você vai estar invadindo a intimidade, mas isso é autorizado porque a intimidade também não pode ser utilizada para acobertar o crime. A mesma coisa, o telemático e por aí vai. Hoje vocês também têm conseguido, que eu acho que também, Renata, queria saber um pouco disso, dessa integração
com o Judiciário e o Ministério Público a possibilidade de chegar lá, levar esse conhecimento e explicar, decodificar o que é, para ter uma reciprocidade, porque na minha época tinha essa, eu diria, via de mão dupla. Eu tinha muitos contatos com juízes, com assessores juízes, com promotores, promotoras, assessores deles, e essa proximidade gerava também aquilo que a gente falou da rede, confiança. Então, credibilidade. Então, tem digamos assim, um aval da divisão de inteligência, aquela representação que é feita lá no município, mas que a gente conseguia fazer essas capacitações. Isso ainda acontece hoje? Como é que está isso aí? Gabriel, institucionalmente eu tenho dificuldade. Se você falar a instituição, Tribunal de Justiça, por exemplo, eu tenho essa dificuldade. Nós, inclusive, já tivemos algumas tratativas para que a gente sentássemos e juntos disséssemos quais são as dificuldades, quais são as demandas, o que a gente pode padronizar aqui. Mas, individualmente, é muito interessante quando chega um pedido de alguma telemática diferente, ou que o juiz não está acostumado a ver, pelo menos aquele juiz, é interessante que eles procuram saber, né? Então, individualmente, veja, é técnico. Ninguém tem obrigação de saber. Perfeito. É o que a empresa exige que você peça daquele jeito, com aquelas palavras. Ninguém tem obrigação de saber. Então, quando eu te peço ajuda, não é porque eu não sei, é porque eu quero entender por que esses pedidos. O que você quer com isso? A empresa tem esses dados? Ela fornece esses dados? Então, a gente tem tentado, caso a caso, individualmente, esses esclarecimentos, até capacitação. Sim. Os colegas, quando me ligam para pedir um modelo, Mayra, me manda um modelo de telemática. Eu qual? Hoje eu já não sei mais WhatsApp, nada. Instagram, Netflix, TikTok, Snapchat, OLX, o que você quer? Não tem como. Não existe um modelo. E aí geralzão que acaba aplicando para todos, como né? é que o magistrado, né, que pega desse tipo de investigação, uma situação ou outra, vai ter condições de saber tecnicamente o que o TikTok fornece, por exemplo, né? Então, eu acho também isso muito importante, que você falou. Essa atuação, essa rede, ela tem que ser institucionalizada. Eu acho que essa proximidade, não de POL e Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, também já engata aí no caminho do armazenamento, da nuvem, da custódia digital, né? Para que as coisas aconteçam, para que o juiz entenda, quando eu pedir algo, onde eu quero chegar. E que ele está dando algo cumprível, vamos assim dizer. Mas isso é execuível? Pronto. Isso é execuível? É possível? Como é que ele vai saber? Não tem como saber, né? A gente que está lá todos os dias, a gente está aprendendo todos os dias, a gente aprende algo fantástico novo. Você fala, nossa, eu não vejo a hora de usar. Toda hora uma novidade. Toda hora uma novidade, eu não vejo a hora de usar. Avançar, né? Olha, a questão dos algoritmos moderando as redes sociais e alertando preventivamente a gente. Aqui é uma indicação de pessoa que está em risco. Essa pessoa está em risco. Alerta. A gente recebe isso, as inteligências recebem isso. E aí a gente já cria esse feedback também com o setor jurídico das grandes empresas que tem essa moderação, as empresas que você pode confiar, né, no trabalho. Isso é muito interessante. E é brilhante, porque você vê que você está aqui passivo, mas as coisas estão acontecendo, né? E aí volta o desafio. É todos os dias aprendendo. A minha frase é todos os dias mais melhor. Sem uma única exceção. Senão a gente fica para trás. Realmente não dá para parar de estar se atualizando, né? De buscar essa atualização. Porque Nós somos o mundo polícia. da tecnologia está aí e se a gente não se atualizar, a gente é engolido, né? Eu tive o prazer de participar de um mini curso, né, de atualização com Mayra, né, lá, enquanto eu estava no DAGV. Pena que foi bem curto, né? Não teve a oportunidade de fazer uma coisa maior. Mas foi só para contar o que tinha, né, Renata? Isso. Foi, mas assim, já abriu muita coisa para a gente, né? Já abriu os olhos da gente para muitas possibilidades, ajudou bastante no nosso trabalho, porque eu que trabalhava com a violência contra a mulher, pegava situações de abusos através da internet, situações relacionadas a sites de relacionamento. Então, isso começou de uma hora para outra, chegar lá e a gente estava totalmente mas é assim mesmo, né, para esse foi tipo de uma hora para outra, né? A gente não como preservar, preparado. né, a prova, a gente não fazer. tinha preparo nenhum. Eu comecei a ficar enlouquecida quando começou a surgir essa demanda e ela aumentando assim consideravelmente num curto espaço de tempo. E aí Mayra deu um curso para a gente e eu acho que ia ser muito importante que amplie
esse tipo de curso de capacitação, né? Vocês têm conseguido dar conta dessa demanda? Que eu acho que vocês têm sido demandados pelos colegas Então, para Renata, isso, né? a gente fez agora a 3ª Semana da Inteligência. A Semana da Inteligência é um nivelamento da inteligência, né? Aqui o modelo da agência é centralizado. Então, todos os agentes de inteligência da Polícia Civil de Sergipe trabalham dentro da agência de inteligência, assessorando todas as unidades. E aí a gente precisa aprender dentro de casa, a gente precisa se nivelar, porque um sabe mais uma coisa, o outro tem outra expertise, um sacou um caminho mais fácil numa determinada operação, tem que ensinar para o outro, nós fizemos esse nivelamento. E aí muitos colegas pediram, né, Mayra, eu quero vaga. Aí esse nivelamento não dá para a gente expandir, porque já pressupõe alguma atuação na área. Mas junto com o Dr. Tiago Leandro e o Dr. João Batista, da Cadepol, tá vindo coisa boa aí para a gente poder proporcionar a todo o quadro da Polícia Civil, e algo mais profundo. Mas eu digo uma coisa, eu digo isso ao policial. Quando ele se depara com uma dificuldade, é aí o momento de aprender. E muitos desistem. Não, eu não sei fazer, eu não sei pedir isso aqui. Só aprende fazendo. Pode fazer 20 aulas com a DIPOL, com a Cadepol, online, comprar cursos. E aí eu peguei um BO lá, tô registrando um BO de furto. Qual é o BO? Um BO de estelionato, de extorsão. Gente, nós estamos com crimes sexuais cometidos através de avatares em jogos pela internet. Há crime sexual de abuso. Estupro virtual. De um avatar num jogo. E aí eu me deparo com um muito comum hoje, né? O golpe da novinha, que é o cara clica lá, e aí a menina clica no Instagram dele, clica de novo, curte, que lindo, começa a fazer amizade, e aí começam a mandar fotos, mandam nudes, e daqui a pouco, extorsão. Tô com seu nude, extorsão. Isso acontece com criança, com meninos, meninas, adultos, e aí você se depara com um BO desse, meu Deus, não tem câmera para ver quem passou e roubou, por onde eu começo? Você só vai aprender quando você abraçar esse BO e falar, eu posso resolver. Nem que seja pedindo ajuda, porque você tem um limite. E aí você resolve. Não tem. Eu desconheço. Eu estou na DIPOL há 6 anos, certo? Eu desconheço caso que não tenha sido resolvido. Eu desconheço caso que não tenha sido resolvido. Tem um caso que a gente não conseguiu ajudar o colega a achar para aprender, mas ainda não desistimos. Então, quando você Brasileiro, né? Não desiste nunca. Nunca. Né? Quando você quer, você consegue. E eu acho que é isso. A pessoa, não adianta ela fazer o curso e ir para casa não praticar. Então, quando a gente dá o curso lá para os analistas da DIPOL, eu falo, quando vocês estiverem com os colegas, multiplique aquela observação, aquele detalhe na hora da lavratura do boletim de ocorrência, de um desaparecimento, perguntar se tem rede social. Eu Lógico. senti muito isso, muito. Quando depois eu fiz o curso com você, eu ficava rezando que chegasse os casos. Se você não praticar... Eu quero fazer essa investigação agora. É isso, colocar em prática. Aprendi, né? E aí vai chegar um caso diferente que Mayra não falou. Mas eu vou ligar para Mayra, porque Mayra vai me dar o caminho. E aí eu vou aprender. E é bonito você ver isso hoje sendo transformado dentro da divisão de inteligência. A pessoa que estava acostumado a só com o áudio, ele se olhar para uma planilha imensa de dados e falar, eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Alguma coisa, tudo na vida você fez pela primeira vez. E eu vou analisar essa planilha pela primeira vez. E eu vou chegar no alvo. As pessoas, de fato, a gente se emociona. É emocionante. Não, e assim, é muito gostoso, né? Quando a gente começa, a gente pega um dado ali daquela empresa, daqui a pouco a gente pega um número de um telefone. Isso, são investigações. Quebra-cabeça, na verdade. Né? Mas são a gente investigações. Fica estimulado a seguir naquela linha, né? É igual o crime financeiro. O dado está lá. Você só precisa aprender o caminho para coletá-lo. Né? É diferente, por exemplo, de um roubo na rua. Não, aí você vai ter que ver se o cara deixou dado, se o cara deixou imagem, se o cara deixou vestígio. O crime digital, o dado está lá. Eu preciso do caminho para chegar até quem, né, lançou esse dado aí na internet. É instigante. Mas você foi falando isso aí, hoje eu tô saudosista, viu, Renata? Eu confesso que eu tô assim, né, me lembrando. Que a casa é sua, né, Gabriel? Me lembrando, eu acho. Uma vez diretor, sempre diretor. E a gente vai se recordando de vários aspectos. Depois eu vou querer saber de alguma investigação que você possa comentar, logicamente, né? Mas assim, você foi falando e a gente teve a oportunidade de organizar 4 cursos
né, de inteligência de segurança pública aqui, onde a gente reunia nos CISPs, né? Que aí CISP agora com C, né? Que era curso de inteligência de segurança pública. Certificado, Você fez o curso, a gente tem lá na academia, a gente participou, primeiro trouxemos todo mundo que fazia esse curso em Pernambuco e pelo Ministério da Justiça, os professores, e aí a primeira turma, e aí uma galera fez, aí depois replicamos o modelo e depois fizemos mais 3 cursos aqui, já com instrutores do Estado e alguns poucos mais de fora, né? E é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente tentar retomar isso. Aí eu quero lhe fazer 2 perguntas a partir disso. Primeiro, se tem algum desenho aí, porque eu já recebi algumas demandas, Gabriel, nunca mais, a gente viu aqueles cursos, era tão importante, que eram cursos, Renata, que a gente fazia aulas de interrogatório, práticas, né? Entrevista, tinha um módulo só de operações, onde a gente se disfarçava, entrava em ambientes operacionais, teatro de operação, como o mercado municipal, para fazer uma coleta de um dado sem ser percebido. Então, um curso muito rico mesmo, um curso de 340 horas. Pra você ter ideia, em 3 módulos, muito grande. Então, primeiro era saber se tem alguma previsão disso, se a gente consegue resgatar isso, que eu acho que isso é muito interessante e motivador. Estamos com a equipe nova que chegou aí, turma nova de policiais novos. Então, acho que isso motiva os novos com experiências em outras áreas. Também. E que reengata, né, os que já estão ali mais adormecidos, né, nessa motivação. E queria saber também, com essa perspectiva sua, se tem se os policiais daqui estão indo também fazer cursos fora, como é que está essa parte de qualificação? Tá. Fala pra gente aí. Você migrou um problema, viu? Porque Emanuel, né, Voz... Pronto, Voz mandar um abraço pra Voz aqui. Braço direito, braço esquerdo, que ele é o homem da inteligência, né? Voz é o homem da inteligência. Ele tá sempre... Soldado do silêncio. Soldado do silêncio. Ele tá sempre buscando essa questão da capacitação. E o sonho dele é fazer um CISP. Mayra, vamos, eu te ajudo. Mayra, mas a logística, você concorda que não é fácil. É difícil. E o Ministério da Justiça tem chegado junto com muitos cursos. Nós temos agora, por exemplo, um colega em Salvador fazendo 2 semanas de curso para Carlinhos. Carlinhos Sim. Estava mobilizado, né? Recrutamento de pessoas. Nós temos agora, semana que vem, tem uma colega indo para o Rio de Janeiro para fazer um curso sobre combate à pedofilia. Excelente. Acabamos de mandar uma colega para Manaus para fazer um curso de metodologia de produção do conhecimento. Então, assim, o Ministério da Justiça está chegando junto mesmo. Acontece que, como é pelo Ministério da Justiça, você não pode mandar tanta gente. E aí a gente acaba o quê? Mandando os da divisão de inteligência, que já tem o curso introdutório. Certo. Isso é um empecilho também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um curso introdutório para colocar esses novatos com a base da inteligência para daí fazer algo prático e operacional, né? Então, a Senasp ainda disponibiliza? Porque a gente tinha um curso online que tinha, de certo modo, um filtro. Isso. Né? E aí o pessoal que fazia. É o CI. Isso, o né? CI, exatamente. O CI. Então, a gente precisa colocar esse pessoal para poder fazer o CI, ter essa base da inteligência para poder organizar. Eu confesso que Emanuel me cobra. Eu confesso que é uma demanda urgente, mas titia não tem dado conta, Gabriela. Mas vai acontecer. A gente queria fazer isso. E a gente queria fazer também um workshop com as empresas para virem aqui, conversar com o Ministério Público, conversar com o Judiciário. Excelente. Juntar a Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Justiça, entender como é que são o fornecimento dos dados, a cadeia, né, de custódia dos dados digital, para a gente poder ter essas instituições que trabalham, né, com a justiça criminal, todo mundo engajado aí em fazer funcionar e dar certo, entendendo do que está tratando, né? É bem importante isso. É interessantíssimo, inclusive, para trazer esse respaldo mesmo. Para o então, juiz saber que está sendo demandado da forma correta e que o que ele consegue deferir num pedido desse, né? E também é um projeto de voz, viu? O workshop aí com as empresas e o curso. Vai sair, Emanuel. Mayra, e com relação a números, né? A atuação do DIPOL o ano passado, agora, 2024, como é que está a demanda por lá? Renata, nós tivemos uma mudança, né, de cenário. Caíram as interceptações telefônicas, mas bombaram as operações que são de pesquisa de dados, de busca de dados, de buscar a prova por outros meios, né? E aí a gente tem, em média, por ano, 300 operações de inteligência. E essas 300 operações de inteligência, a gente chama de operação de inteligência, mas elas são divididas em produção de prova e produção de conhecimento. Então, assim, nessas 300 a gente tem
produção de conhecimento, os relintes que são produzidos, né, os relatórios de inteligência, por exemplo, o cenário da violência na orla de Aracaju, o cenário da violência nos grandes eventos, está dentro desse número, e não está nesse número os assessoramentos que não demandam a produção de prova, né? Por exemplo, assessoramento para cumprimento de mandado de prisão, às vezes o apoio, interagências que são demandados pelos próprios colegas, mas a gente tem em média aí. Esse ano vai passar de 300, mas de 2020 para cá, que eu tenho de recordação de números, na casa de 300 operações por ano. Mudou bastante a maneira de investigar, né, Mayra? Mudou, a gente não Renata. pode entrar muito aí Abrir no o jogo, assunto, né? Ah, abrir o Renata, jogo, olha... mas a gente pode falar que mudou muito, Eu né? tenho vontade de contar tanta coisa, porque é incrível a maneira como a gente consegue entender as coisas, você entender o perfil dos criminosos, acompanhar, né, o perfil dos criminosos e a própria modalidade criminosa. E não é muito mais novidade para ninguém, né? Mas, às vezes, os casos práticos acabam revelando... Modus operandi. Modus operandi, né? E acabam revelando nossas ferramentas. Mas eu posso dizer, assim, que Sergipe está na vanguarda, sabe? Polícia Civil de Sergipe está na vanguarda dos acontecimentos. Nós estamos, por exemplo, integrados, somos o 3º estado, nacionalmente, a integrar um sistema de cumprimento de cartas precatórias, porque hoje o criminoso não é daqui. Hoje o criminoso ele está em outro estado fazendo sextortion, fazendo... usando inteligência artificial para simular o seu corpo e daí extorquir dinheiro, fraudes bancárias, inúmeras. Então, Gabriel, a gente faz a investigação e não prende mais o criminoso aqui. E aí você falou a aí gente até já conversou sobre né? isso Não também. prende. Exatamente. Dá até uma saudade Sim, das operações que você... já sei quem assaltou ali, quem assaltou Eu aqui. acho que foi no episódio com pureza, Foi que com a gente pureza, falou foi. exatamente Pronto. E com o isso. Suirá Que também. antes o As auge operações era de prender, pureza. né? O auge era chegar e prender. Agora o auge é chegar na autoria, né? Então, Identificar. e tá aí a grande Valéria falou importância sobre isso da também. capilaridade. Nos casos de Valéria, os criminosos pedófilos todos vão para lá, estão muitos em São Paulo, no sul do país. Então, assim, aí se você não tem essa capilaridade, porque hoje há uma frustração, confesso. Você chega no cara, coisa mais gostosa, você ir lá cumprir um mandado de prisão. E aí você tem que, por vezes, ligar para o colega e falar, eu tenho um mandado de prisão e tal. Porque nem sempre é viável você deslocar uma equipe para uma operação em outro estado. Sim. Eu lembro que quando eu estava no COP, antes de ir para Dipol, fiquei 2 anos no COP, e veio uma investigação de chupa-cabra. Sim, sim. Eles instalavam o chupa-cabra nos terminais de uma determinada agência. Isso de banco, né? De Esse banco, certo. autoatendimento de banco. E aí eles coletavam os dados, depois tiravam os dados, levavam para o Ceará, aí vinha outra equipe com os cartões clonados e faziam os saques com esses cartões. Bem estruturado, então. Bem estruturado. Era uma organização criminosa mesmo. Eles tinham o escritório lá no Ceará, onde eles tinham as impressoras, os cartões que eles pegavam, qualquer cartão para trocar, né, os dados do cartão. Bom, enfim, nós fomos de ônibus para o Ceará para fazer o cumprimento. E não foi nada digital, né? Os Foi o casos bonde vieram- do Dipol, né? Foi o bonde do Dipol. E o COP. O crime foi físico mesmo. Eles vieram para cá, instalaram chupa-cabra e tal, e a gente teve que viajar, mas trouxemos 15 presos, coisa linda, né? E agora você vai fazer uma operação dessa em outro estado, não é sempre que você tenha a logística favorável. Quando você vai trazer de avião, você tem que ter a logística do avião para trazer o criminoso de avião. Então, você acaba, às vezes, por vezes, no final, né? No cumprimento do mandado de prisão, falando, toma, Renata, vai lá, cumpre para mim. A bola já tá na marca do pênalti, você vai lá e faz o gol, né? Então, a gente tem que se adaptar, né? Se essa é a realidade hoje, vamos nos adaptar, vamos aumentar a nossa capilaridade, instruir direitinho a investigação, para que você coloque o colega lá do outro estado na cara do gol e ainda falar. Sergipe arrasou, que trabalho lindo. E a gente ouve muito isso, porque, como eu disse para você, nós estamos na vanguarda dos acontecimentos tecnológicos, somos um estado muito pequeno. Eu vejo, às vezes, as empresas subestimarem a nossa polícia, né? Porque somos pequenos, um estado pequeno, a questão é Nordeste, sabe? Eu sinto algumas coisas assim. Mas quando vê o resultado do nosso trabalho... Não deve nada a ninguém. Nada a ninguém, não deixa a desejar nada, pelo contrário. Isso é algo que deixa a isso é um gente, orgulho, né, né? exatamente, Muito com orgulhoso. muito orgulho. Agora eu queria, você falou um tema aí que eu já estava pensando, quando a gente for conversar, bater o papo com Mayra, vamos falar sobre isso, acho que é bem interessante.
hoje está na ordem do dia inteligência artificial. Então você falou aí, então estamos falando de divisão de inteligência e inteligência artificial. O que a gente imaginar que pode ser feito com inteligência artificial, a criminalidade está mais 2 ou 3 passos à frente, né? Então, como é que vocês têm se deparado também nas investigações, né, com essa questão das IAs, né? Como é que, especificamente, lógico, tudo dentro do que você possa contar aqui, a gente sabe que é um tema muito sensível, o tema de investigação é um tema muito sensível, então, o que você pode trazer para a gente, que a gente comentou num caso aqui, Pureza relatou no episódio lá sobre crimes cibernéticos, sobre uma situação, aliás, não, foi Suirá. Não, mas foi que a mãe recebeu um telefonema da filha. Foi Pureza ou foi Suirá? Tô na dúvida. Pronto, mas assim, uma das meninas lá do Depatre. E aí trouxe essa situação de que a filha tinha acabado de sair de casa, fez uma videochamada para a mãe, mas estava com a roupa diferente. E, na verdade, ela era uma inteligência artificial recriando a imagem da vítima, da suposta filha, para fazer um trabalho ali de ludibriar e conseguir um depósito de um valor. A mãe percebeu, porque ela tinha acabado de sair, perguntou com a palavra-chave, né, ali um código de como era o nome dos cachorros, a pessoa não soube responder, ela desligou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e talvez trouxesse dicas, né, Renata, de como tentar identificar essas situações e buscar alguma prevenção, um passo a passo, ou diante de um fato, como agir, por exemplo, com a preservação da prova. Veja o que você acha mais legal aí para a gente poder ter esse caráter informativo do Delegado da Escuta, que a gente sempre traz, todo episódio, sempre muito conteúdo, muita informação para esse nosso público que nos acompanha. Manda aí. Gabriel, você direta e reta. Nós não tivemos educação tecnológica. Assim como não tivemos educação financeira. Hoje a gente vê educação financeira para os nossos filhos no colégio, mas nós não tivemos educação financeira, né? E não tivemos educação tecnológica. As crianças brincam de robótica hoje. Eles vão ter domínio de conhecimento para as habilidades do mundo real? Não necessariamente. A gente tem mania de dizer que as crianças são tecnológicas, eles não sabem, eles não nasceram sem tecnologia. Nós nascemos sem tecnologia e estamos conhecendo tecnologia. Eles não nasceram sem tecnologia. Fita cassete, o que é isso? Videocassete? Não, o que calma, é isso? não entregue tanto. E aí você pensa, mas ele joga videogame, ele sabe configurar. A criança não tem medo de desconfigurar, ele não tem responsabilidade. Lógico. E vai você, no seu notebook, instalar um programa e ele pedir para deletar alguma coisa. Você vai deletar? O jovem, a criança, ele não tem a responsabilidade, ele deleta. Então a gente não pode confundir essas habilidades específicas de você ter foco, direcionamento, reação, porque você joga videogame, porque você domina um manche, com algum tipo de conhecimento em tecnologia, não. Né? Então, assim, nós não fomos educados para isso. E a maldade que pressupõe aí os crimes praticados pela internet, também nós não estamos preparados para isso. Essa é a minha opinião. Né? A gente parte do princípio, eu acho que da boa fé, quando você está tratando com as pessoas. E a má fé tá, assim... Não sei, não tenho nem palavras para dizer o que está por vir. E a palavra da vez é inteligência artificial. Porque até então não fui eu. Mas era sua cara. Como não foi você? Então a gente está tendo alguns casos. A gente tem tentado acompanhar, a divisão de inteligência está acompanhando os boletins de ocorrência, mas só pelos boletins de ocorrência a gente não consegue precisar se aquilo realmente é uma pessoa com um pouco de discernimento que não soube distinguir o falso do verdadeiro ou se foi realmente persuadida pela inteligência artificial. Mas a gente está tendo casos em que eles tomam, invadem uma rede social da pessoa e começam a divulgar, por exemplo, investimento. E aí eu digo, pessoal, meu Instagram foi tomado, tô lá divulgando um investimento, eles pegam foto minha, pegam posts em branco e criam lá, pessoal, agora tô mexendo com investimento, joguinho de tal bichinho, pronto, pirâmides financeiras. E aí eu aviso meus amigos, não sou eu, viu? Não sou eu. Aí eles pegam um vídeo meu qualquer do feed, qualquer vídeo do feed, com a minha voz, com a minha imagem e gravam. Pessoal, essa postagem é minha, sim. Agora eu estou mexendo com investimento financeiro. Isso. E aí, quem colocou dinheiro e perdeu? De quem é a culpa? Nós não estamos preparados, Gabriel. Juridicamente, a lei não acompanha. A lei ela é burocrática, né, para nascer. Criminalizar tudo, a gente sabe que nunca resolveu. Não resolveu, né? A lei anti-bullying veio aí, né? Anti-bullying, a lei que criminalizou o bullying, artigo 146 do Código Penal. 146A. Aí o pessoal, mas trouxe uma pena de multa.
Bullying é multa, porque criança e adolescente não é para ser punido, porque punir não resolve numa pessoa que está em fase de desenvolvimento. Você tem que educar pessoas, né? E nós não fomos educados para a inteligência artificial, para este mundo que está se formando diante de nós. Então, quais são as dicas? Ter a consciência de que a gente não sabe. E não partir do pressuposto eu sei. Só sei que nada sei. Começar Só logo sei que com o nada reconhecimento sei. da ignorância, né? Desconfiar de tudo. Teve uma situação, veja. Eu me certifiquei de que é a minha filha que não é inteligência artificial. Veja, teve uma situação de um jovem que foi assaltado. Na hora que ele estava com o telefone, ele estava desbloqueado. Desbloquearam, pegaram o telefone desbloqueado, entraram no aplicativo do banco e, com ele ainda na posse, né, dos criminosos, conseguiram as senhas e liberaram ele e começaram a fazer os Pix. E ele tinha 2 contas, transferindo da conta dele para a conta dele mesmo. Mandaram mensagem para a mãe no WhatsApp: mãe, transfira para mim tanto valor. Era ele. Não era aquele golpe de que eu pego uma linha nova, a minha foto, Sim. e digo: mãe, troquei de número, paga esse boleto para mim, faça um Pix. Não, era a foto dele, a linha dele, o telefone dele, mandando para a mãe, mandar o Pix para ele. A mãe manda. Então, assim, a gente tem que ter mais cautela, porque esses crimes cometidos via eletrônicos, transações bancárias digitais, quando você chega para registrar o boletim de ocorrência, o dinheiro já não está mais O lá. prejuízo já Pois é, aconteceu. Já foi. E aí você prende o criminoso, mas não recupera, você prende o ladrão, mas não recupera a televisão. E não é esse o objetivo, nem do judiciário, nem da polícia. Aí você ressarcir, né? E nem sempre é possível, porque o dinheiro numa Eles conta... são muito rápidos. É. Né? Então, assim, nós não conseguimos mensurar ainda. A inteligência artificial também não é tão fácil, assim, dela entrar na nossa vida de forma avassaladora, mudando tudo. Ela não é tão simples, exige uma expertise. É diferente dos crimes bestas que a gente vê acontecendo, que qualquer pessoa pega e consegue executar. Ela exige uma expertise a mais, por isso que eu acho que está demorando um pouquinho para bombar, viu, Gabriel? Porque tá acontecendo fraudes desse tipo. De eu me passar por alguém e, na condição de eu mesma, exigir dinheiro, pedir dinheiro, e quem vai dizer que não era eu? O realismo, né, que a inteligência artificial traz, ela acaba realmente sendo muito mais convincente, né? Algumas pessoas já estão mais ligadas, digamos assim, nesses golpes mais tradicionais, golpe do LX, golpe do WhatsApp, golpe, né? Mesmo assim, o de 1950... do golpe do bilhete premiado, a turma ainda cai. Mas ainda a gente viu isso aqui em outro episódio também, com Suirá e Lauana. Então, gente, a gente tem que se policiar. E aí é orientar pais, orientar filhos, se auto-orientar de que toda a vantagem, né? Eu ouvi o podcast das meninas e eu gostei do que elas disseram. Você tá ali na ambição de uma vantagem e aí você se torna vítima mesmo. Exatamente. Né? Mas mesmo quem não foi, há muitas modalidades. Eles trocam a titularidade do seu chip, você não fica nem sabendo. E aí é o seu chip mesmo. E que trocou todas as suas credenciais. Então, assim, a gente não está, mesmo educado, nós não estamos blindados para esse cenário. Por isso que é necessário que seja investido muito na capacitação e na estruturação das polícias judiciárias, porque eu acho que a repressão com a elucidação do crime, com a prisão e outra, tudo crime sem violência, viu? Penas baixas. Então você sai legais. daqui pro Ceará para prender gente, uma logística, um gasto imenso do Estado para prender gente por crime sem violência, que por vezes cabe até uma substituição por restritiva de direitos, né? Nesse caso não foi porque era uma organização criminosa. Então, assim, nós tivemos alguns crimes de ódio em abril do ano passado. Abril é um mês que há um marco de um atentado americano, né? E a morte aí de um líder. E é um extenso para a segurança pública. Tanto que o Ministério da Justiça, anualmente, ele já tem um grupo de trabalho, uma força-tarefa. A Sergipe participa dessa força-tarefa para a prevenção, a moderação, a captação antecipada de possíveis situações de crime de ódio. E em abril de 2023, nós tivemos, acho que, 18 casos. Todos foram elucidados e houve muita divulgação, inclusive junto da Secretaria de Educação. Nós fomos nas escolas, né? Escolas. Nós fomos nas reuniões com os gestores, com os diretores, e foi bastante divulgado que não houve um perfil de Instagram que divulgou bobagem que não tenha sido elucidado
conduzido para esclarecimento e feito procedimento policial. Este ano nós não tivemos nenhum. Então, o trabalho preventivo, ele tem resultado. É só o trabalho preventivo? Não. E a repressão há também, né? vários fatores, né? Mas eu acho que mostrar para o criminoso que a internet não é terra de ninguém. A internet não é terra de ninguém. E a polícia sabe trabalhar com a internet. Eu acho que mostrar serviços assim é importante. Com certeza, faz Isso é toda a fundamental. diferença. É o que barra, né? Mayra, a gente sabe que você já teve inúmeros casos interessantíssimos e curiosos, né, ao longo desses 6 anos. Mas você consegue lembrar de algo assim que você possa falar aqui pra gente? Renata, eu imaginei essa pergunta, juro. Eu imaginei, porque eu assisto, né? Eu acompanho vocês. E eu já me imaginei. Eu imaginei assim, o que será que eu vou contar que vai ser a chamada do programa, né? E, meu Deus, não posso contar nada. Mas eu tenho... O problema é esse, eu falei, poxa, O sensível, vai é ser difícil sensível. arrancar Não, alguma mas coisa de veja, Mayra. Eu já tenho pensei uma... em 2 cortes aqui, já vou falar logo aqui pra produção. Já pensei em 2 cortes. Eu acho interessante que passam muitos casos por lá que nós desmascaramos as vítimas. Isso é Sim. interessante. Conta pra gente. Eu só, Não, quer dizer que não, conta se puder ser possível. Mas assim, a vítima vem com uma versão e por um motivo ou outro, aquela versão não tem nada a ver com a realidade, mas é o que ela pôde contar, a família. E às vezes coisas graves, extorsão, já teve uma situação de extorsão e que, na verdade, a vítima perdeu o controle de uma imagem íntima, né? E aí estava sendo extorquida, que aquela imagem não tinha sido produzida por ele. Sim, foi do telefone, a gente provou que foi do telefone dele. Perícia, provou tudo e a vítima, ela tinha dissipado a imagem, né? E nunca imaginava que fosse ser extorquida pelos próprios amigos. Então, há situações assim. Há investigações marcantes, sabe? Há um divisor de águas, que é a Operação Rubicão. A Operação Rubicão foi que apurou a morte, na época, né? Capitão Oliveira, Sim. comandante do CIOSAC, na época, Caatinga. Que foi eu entrei na DIPOL 18 de maio de 2018, com a deflagração da Operação Rubicão, né? E ali foi muito marcante, porque ali foi, perdão da expressão, foi quando a água bateu e a gente falou, a gente vai ter que avançar aí para as telemáticas. E a gente travou uma guerra com o Google, né? Nos tribunais mesmo, para pedir alguns dados de geolocalização, para avançar com a investigação. Uma investigação brilhante, COP, DIPOL. No início da investigação, eu estava no COP. A investigação virou um ano, né? Eu estava na DIPOL, quando foi deflagrada. E não tem como esquecer, assim, o empenho da DIPOL, o empenho do COP, o empenho das pessoas, sabe? A abnegação mesmo das pessoas. Nós fizemos uma força-tarefa de analistas da DIPOL que deram sangue ali e trouxeram uma expertise diferenciada para a gente. Foi aí que a gente ligou para quem a gente não tinha, não sabia o que fazer para buscar determinado dado. Ligamos, colega de São Paulo, como é que a gente consegue isso? Estou mandando um modelo, você vai fazer assim, assim, assado. E aí a gente, opa, é assim que pede, agora eu já sei fazer. Aprende fazendo, né? Nós tivemos também uma investigação de um homicídio no Sertão que envolveu uma pessoa ligada, não é policial civil, mas o mandante era ligado à polícia civil, e a gente aprendeu muito também, porque a gente viu que investigação tramita dentro da delegacia, a gente não pode confiar em ninguém, né? Nos surpreendeu muito a investigação, e as provas foram buscadas, todas telemáticas, colocaram os executores no local do crime, condena ali tranquilamente, só com provas telemáticas, sabe? E essa prova imparcial, né? Que isso é uma coisa, Não um dado muito importante. Não, e veja, ele produziu. Né? Ele produziu. Ele Exatamente. produziu, né? Nós tivemos um homicídio também no centro-sul do estado, em que as provas telemáticas, assim, são muito contundentes. Você vê um cenário de que, poxa, como o mundo tá cruel, né? As pessoas matam por muito pouco. E você conseguir dar à família aquela resposta. Localização de desaparecidos. É um negócio também que... Um tema bem... Mayra, eu fiquei impressionada. O número de desaparecidos. Ronaldo falou aqui. O número de desaparecidos. Gente, é impressionante. 550 pessoas ano passado. É impressionante. E no Brasil, acho que 8.400 pessoas. Uma coisa assim, um número chocante. Muito alto, chocante. É um número chocante. Então, assim, não tem casos inusitados. A gente acaba relevando aqui algo que pode, né, delatar alguém. Então, segura. Mas há coisas que marcam muito a gente, assim. Mas tem tido sucesso. Eu fiquei bem curiosa com relação a esses
casos de É desaparecimento? muito desgastante. Eu tenho a impressão, assim, de que as pessoas que são localizadas, as que seriam localizadas cedo ou tarde. Mas há um buraco negro que as pessoas desaparecem, que a gente não tem explicação. E a pessoa desapareceu e ela deixou de ter a vida social que ela tem, né? A vida que deixa vestígios. Fica difícil de encontrar. Teve um caso muito, muito, muito difícil, foi no interior do estado. Ele desapareceu, mas havia a imagem do veículo com ele sendo sequestrado, com um pano preto na cabeça. E aí, de 24 horas, a gente já imaginava que estivesse morto, mas nós tivemos uma informação, fizemos um pedido emergencial ao Google, o Google deu uma localização, e a localização levou à casa dos autores. E aí, graças à localização dos autores, o corpo foi encontrado. O corpo jamais seria encontrado, ele estava amarrado, submerso. O corpo jamais seria encontrado, o bombeiro encontrou preso das raízes. Então, assim, é uma satisfação frustrante, né? Porque você elucida, mas não infelizmente de traz um volta. conforto por um lado, mas por outro também aquela tristeza, né? E a gente mexe muito com emergenciais, sabe, Renata? E aí você fica, o final de semana, acontece... É impressionante. É sexta-feira à noite, há um desaparecimento de um adolescente que, por vezes, está em fuga, está em crise familiar, mas ele está desaparecido, tem uma mãe preocupada, tem um pai preocupado, ele está em risco, né? Essa parte, assim, quando você consegue evitar e trazer a pessoa com vida, ela é muito gratificante. Você falou muito sobre o interior do estado, no sertão. Hoje ainda existe unidades fora da DIPOL fazendo um trabalho de análise, esses núcleos, né? O tempo que a gente passou, eu passei lá no Deltap, a gente conseguiu montar um núcleo de inteligência lá no Deltap. Então a gente criou, já tinha uma expertise, tinha equipe que tinha trabalhado comigo no DIPOL, então a gente conseguiu montar para fazer o acompanhamento, inclusive na época de áudios. Hoje, existe uma descentralização ou voltou a ser tudo centralizado? Como é que está esse trabalho hoje? Que eu acho que isso é muito importante a gente ter essa informação mais para o público Até interno. Hoje o pessoal pergunta do Dipauzinho. Posso no Dipauzinho? Eu não tenho mais. Oh, meu Deus, saudade. Veja, a mudança, né? No cenário da interceptação, ali no... Eu lembro, eu mandava a interceptação e ligava para o diretor. Diretor, por favor, priorize pelo volume de interceptações telefônicas. Hoje esse volume caiu, a gente consegue gerir de uma forma melhor. E aí, quando eu entrei, era descentralizado, tinha nas regionais. Quem analisava era o policial da regional que fazia análise. E na capital, havia a indicação de analistas da DIPOL para trabalharem, por exemplo, no DHPP, no DENARC, DHPP e DENARC. E aí, eu achei que não funcionava muito, sabe, Gabriel? Por quê? Porque o analista do DENARC, ele fica só com tráfico de drogas. E aí, ele não conversava perde às vezes, a expertise de fazer uma pesquisa de telefone quando é uma subtração. E aí ele perde a expertise na cadeia de posse, de recuperar a cadeia de posse do telefone. O policial que ouve só homicídio, ali ele fica só com aquilo. Ah, Mayra, mas você falou no começo que quem centraliza especializa. Mas você especializado, trabalhando num ambiente em que você vê as outras coisas acontecerem, é diferente. E quando há uma comunicação, né, entre as equipes. E quando a gente descentralizou, eu lembro que a colega que estava no DENARC falou isso para mim. Mayra, adorei pegar uma operação de roubo. Nossa, porque a pesquisa do e-mail é diferente. Adorei. Então, tem essa questão. Nós centralizamos tudo novamente. Só há analistas de inteligência e que façam os áudios, acompanhamento dos áudios na agência de inteligência, com alguma exceção ou outra de ex-analistas que não estão na DIPOL, mas têm a expertise e que ajudam a acompanhar os próprios casos. São só 2 exceções. Uma no interior e uma no DHPP. O restante acontece em casa mesmo. Beleza. Acho que na verdade, é fruto desse processo de evolução, né, Renata? A gente vai... E o olhar do gestor tem que ter isso, né? Às vezes perceber a mudança, né? Às vezes você até faz um investimento ali de energia numa determinada alteração e você tem que ver que não está dando certo, você está desperdiçando energia. E eu falo muito isso, energia. Quando a gente centraliza ali a energia, as coisas fluem melhor. Isso é resultado da prática diária, a gente vê isso. Vê o colega fazendo uma demanda e fala, opa, eu quero aprender também. Tanto que lá a gente trabalha com gente na mesma sala mesmo. A gente gostou dessa metodologia de 5, 6 analistas, um de cara para o outro, trabalhando, porque eu estou ligando para uma empresa aqui. Você falou com tal empresa? Como é que você fez? O que você recebeu? Então, eu acho que eu trabalho nos meus casos, mas eu tô a par de tudo. Se inteirando, né? Se inteirando.
Mayra, a gente já está chegando ao final. Oh, já poxa. está estouradinho, mas tem uma coisinha ainda que eu gostaria que você falasse, que é sobre o sistema de segurança eletrônica, como captação de reconhecimento facial, de placas de veículos. OCR, né? Sou fã, sou uma defensora do projeto Reconhecimento Facial. A DIPOL, ela tentou dar caras, né, aos criminosos que estavam foragidos. A gente fez alguns testes, os testes foram muito positivos. Eu acho que é uma tendência, né? Há um questionamento sobre o algoritmo viciado, o algoritmo racista, que assim como a gente está superando, onde é que eu armazeno? Como é que eu mantenho a prova digital? Eles podem ser superados com debates com a comunidade jurídica, né? A regulamentação do uso, a criação de protocolos, mas eu acho inevitável. É uma questão de segurança, e eu acho que segurança é prioridade. E eu acho que ela tem que ser usada não para substituir o policial civil. Então, Mayra, o que você imagina desse monitoramento, né? Das câmeras acompanhando os nossos carros, as pessoas, os ambientes? Eu acho Minority Report. Minority Report, já dizia. Pois é o futuro agora mesmo. Você... eu fiz uma investigação, pedi um mandado de prisão e eu preciso localizar o indivíduo. Joga lá um reconhecimento facial. Não. Eu tenho interesse em prendê-lo, interrogá-lo, em ver se ele está com res furtiva, se ele está com droga, instrumentos do crime. Esse é o trabalho da polícia civil, judiciária, polícia judiciária, certo? O crime aconteceu, você vai lá, investiga. Se você descobriu quem tem motivos para prisão, você pede, vai lá e prende. Esse monitoramento eletrônico, eu acho que ele traz sensação de segurança. E veja que interessante. A gente tem propriedade para dizer isso. Quando nós divulgamos, eu dei algumas entrevistas, a doutora Ana Lili deu entrevista, a doutora Rosana deu entrevista, evento pré-carnavalesco, aniversário de Aracaju, projeto verão, essas ferramentas foram usadas. Elas foram usadas durante uma prova de conceito para o Estado, né? Então, uma empresa estava fazendo uma prova de conceito para o Estado, a DIPOL organizou o banco de dados e aí eles foram testados nesses eventos. Aí as pessoas falam, mas vocês divulgam que vão ter reconhecimento facial? Eu não estou lá disfarçada para prender ninguém, não. Fazendo vigilância. Né? Não. Eu estou dizendo, Gabriel, vá, leve sua família. O ambiente é seguro. Tem a polícia militar, tem base da polícia civil, temos câmeras, o ambiente é monitorado. É incentivar o cidadão a ir a frequentar. E o sucesso nesse aspecto é absoluto e inquestionável. Inquestionável. Isso traz a sensação de segurança. E eu vou dizer para você, isso assusta o criminoso. Então, quem criticou, dizendo, mas vai divulgar uma ferramenta que vocês estão usando, é uma ferramenta estratégica de segurança, de Secretaria de Segurança, Segurança Pública. Não é uma ferramenta de polícia judiciária, de investigação para prender ninguém. E a ideia é exatamente dar essa segurança para o cidadão, ele se sentir confortável para frequentar os lugares, né? Exatamente. E, assim, você hoje... É interessante como você revela a sua intimidade e a sua localização, a sua privacidade em diversos lugares, por diversas questões comerciais. E quando é uma questão de segurança, todo mundo bota o pé e fala, não, aí eu não quero, porque vai dizer onde eu tô, quem eu sou, por que eu tô lá, porque as pessoas questionam. A câmera pode dizer que você esteve ali, né? E você não pode não querer ser visto ali, né? Você estava ali escondido. Esse conflito constante entre intimidade e segurança pública. Mas para mim é uma ferramenta que, como qualquer ferramenta nova, tem a sua polêmica, ela precisa de um período de maturação, mas eu acho que como a inteligência artificial... A gente está lidando com a inteligência artificial e a gente, como segurança pública, a gente vai abrir mão de ferramentas como essa? Não faz sentido. Não faz sentido. Para mim, não faz Não sentido. faz sentido. Né? Então, eu acho que precisa a sociedade colocar a mão na consciência e apoiar, se conscientizar, conhecer o processo de aquisição, de adoção, protocolos de funcionamento, para saber do que está se tratando, né? E tomar a sua decisão. Importante, os gestores consideram, né, essas preferências, e tanto que isso é local. E eu acho que é isso, eu acho que é uma sensação de segurança, é mais um item que vai garantir a segurança no ambiente público. Muito bom. Mayra, muito obrigada pela sua presença. Eu Foi agradeço, incrível Renata. nosso bate-papo.
Como sempre, a gente aprende com os colegas e hoje, para mim, foi assim enriquecedor demais. Eu Que sou bom. fã do seu trabalho. Obrigada. Você contribui muito para o sucesso das investigações, né, da nossa Polícia Civil. E isso tem. As pessoas não sabem, talvez, da importância, né, do seu trabalho no resultado da redução dos crimes violentos, né, homicídios, feminicídios, a redução dos crimes praticados Por meio virtual. por meio virtual, né, porque está ali nas delegacias especializadas, mas o trabalho do DIPOL está ali por trás, muitas das vezes, né? Então, assim, a gente é muito grato, né? Nós, Eu como que agradeço, colegas, nós Renata. sempre estamos lá bebendo da sua fonte, né? E como cidadãos também, porque você faz um trabalho brilhante. Então, Obrigada, Renata. Muito obrigada. Eu recebo essa congratulação assim, com muita satisfação, porque, de fato, estar lá exige muita gente. Não dá para estar cansado, não dá para estar desanimado. Você tem que estar motivado numa busca constante de estar à frente, de fazer todos os dias mais, melhor e mover uma equipe com você. Como eu disse, a DIPOL é o quê? É um conjunto de pessoas, uma engrenagem de pessoas abnegadas que estão lá para todo dia fazer mais e melhor, para que os colegas que estão na delegacia tenham certeza de que na hora do aperto eles podem recorrer à DIPOL, né, e a gente possa atendê-los. E é engraçado porque a gente tem que conhecer, e isso eu aplico desde essa época e depois ainda para minha equipe, que você tem que conhecer cada peça dessa engrenagem para saber como Gerir motivá-lo, pessoas. como seguir. Então, assim, é um desafio. Eu acho que É um desafio. esse também é um desafio que você colocou, né? Sou Manter a mãe equipe de motivada. 50 pessoas. É. É uma casa grande com 50 filhos. É. E você tem que ter a sensibilidade de perceber. Às vezes o policial está numa determinada função, mas ele tem perfil para outra e não quer dizer. Ele próprio não percebe, né? E você tem que atender todas essas demandas. E saber extrair o melhor de cada um dentro da sua área de atuação. Isso é ser gestor. Isso é ser... Esse é um desafio diário que a gente diário. tem e segue. Mas é isso, né, Reno? Nosso tempo aqui, a produção já está futucando embaixo da mesa, né? Dizendo assim, ó, chegou o tempo, vamos lá, pessoal. Então, eu agradeço, Renata já fez, eu faço também, Mayra. Obrigada. Agradecimento ao aceite do convite, porque a gente sabe que sua agenda é concorrida, você estava viajando, estava ministrando o curso, agora já vai de novo viajar e a gente sabe desse trabalho que lá já é exaustivo. Então, mais uma atribuição, mais uma demanda, além das lancheiras muito bem ilustradas. A gente sabe, conhece esse seu lado artista. Porque eu digo, ser polícia é fácil, não é não, Renata? Difícil é ser polícia e ser mãe. E aí a gente agradece, né, essa oportunidade. E vou fazer uma última observação que, parafraseando o Cássio, né? Quando a gente sai daqui de um episódio desse, a gente se sente suficientemente motivado e muito animado para voltar para a delegacia, para dar o nosso melhor. Então, eu acho que o Delegados na Escuta também tem essa função social, de motivar não só quem está na bancada, mas quem nos assiste, endereçar esse recado para vocês que estão nos acompanhando, de que vocês se sintam motivados a cada dia a fazer o seu melhor, a entregar o seu melhor. A gente tem esse papel aqui também, Renan, de continuar motivando essa galera. E aí, no mais, é agradecer a vocês que nos acompanham. Se vocês ainda não são assinantes do nosso canal, nas nossas redes sociais, por favor, nos sigam, ativem os sininhos de notificação para que vocês possam receber as comunicações dos próximos episódios. Curtam, compartilhem, encaminhem esse material, esse conteúdo que a gente produz aqui com tanto carinho, né, para as pessoas que vocês entendam que precisam, aqueles estudantes de direito que querem ser delegados de polícia, né, como nós conseguimos motivar tantos depois de nós, e que a gente continue trilhando esse papel tão importante de despertar o reconhecimento dessa importância do delegado de polícia, da delegada de polícia na condução não só das investigações, mas na gestão das unidades e nessas experiências de vida, como a gente vem ouvindo aqui ao lado dessa bancada, né, Renata, com tanta precisão. Forte abraço e a gente se encontra aí, né? Isso aí, até a próxima semana e mais um episódio Delegados na Escuta. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Até mais.